Bom dia. A quem voltou. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pi podcast, mais um episódio. Seja bem-vindo, Gu. Como é que você tá? Tô bem, obrigado. Muito bom ter tua presença aqui, Pia, depois de 48 anos, né? Eu já fiz mais de 300 aniversários te esperando. Mas a esperança é a última que morre. E morreu, né? Mas daí você voltou, então. Sai fora, faltei um só, por coisas importantes, estava dormindo. Hoje, um convidado muito interessante, já veio aqui algumas vezes, gosto muito dele. E tem algo para tentar falar sobre ele? A cabeça dele parece grande, mas ele fala que é pequena. Usa boné infantil, dizer. Bom, é bom saber que vocês começaram assim. Hoje o nosso papo é com ele, pastor Adriano ou pastor Joade. Tô brincando. Pastor Adriano, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você conosco e vai degustar. E o pastor ele é líder do ministério Influia de Ventre, aqui da Igreja Templo das Águias Maracanã, né? E é um ministério de adolescentes e juniores, né, pastor? Isso mesmo. Então, engloba ali a idade de 9, né, a 15 anos, mas os maiorzinhos já estão querendo vazar o pelo, né, que nem disse. já quer ir embora, já. Então, o foco maior talvez seja sobre essa pré-adolescência, né? E o início da adolescência ali. Então, esse é o que mais, assim, a gente acaba tendo relacionamento, contato, se preparando para eles, né? E o Gustavo já foi um dos precursores, né, do ministério, então ele sabe como é que funciona, já ensinou os caras a fazer fogueira, então... Só coisa de mato, né, pastor? Só coisa de mato. Tudo que é da selva chama o Gu. É isso. E a gente queria começar primeiro pedindo desculpa, né? Talvez você escute um pouquinho do barulho da chuva. Aqui em Chuvitiba tá chovendo muito essa semana, então pode atrapalhar um pouquinho, mas a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível. E esse episódio... e outra, a gente tá com o microfone só, né? Porque... Sim. Deu pau no outro. Mas esse aqui tá bom. Tá funcionando. A gente vai falar assim meio juntinho hoje. Vou ficar incomodando você aqui, ó. Vai ficar me dando um toque. Então, pra gente iniciar esse podcast, ele é uma continuação de um podcast que a gente fez uns tempos atrás com o Bispo Luiz Augusto, que a nossa base do tema é Ide fazer discípulos. A gente abordou o Ide com o Bispo Luiz Augusto e agora com o pastor Adriano a gente vai abordar a parte de discípulos. Então, pastor, queria que você começasse falando um pouquinho sobre como é evangelismo. Não, brincadeira, pastor. Assunto novo pra ele, como evangelizar. Faz 14 episódios que ele fala de evangelismo. Vou falar outra coisa, né? Então, pastor, a gente quer começar... Porque assim, pastor, o teu ministério que o senhor está inserido na liderança, ele é um ministério muito importante, né, dos juniores. É a base da igreja, as crianças, né, os adolescentes, que são a igreja futura, né? E a importância, né, pastor, de a gente ensinar e realmente mostrar um caminho certo e íntegro para essas crianças, para que elas cresçam na lei mesmo de Deus, né? Então, se você, pastor, puder começar falando um pouquinho sobre o ministério do Influia de Ventre, tanto na parte espiritual quanto na parte pessoal ali, de como que o senhor lida, junto com os outros líderes, claro, nessa parte de discípulos mesmo, de instruir a palavra de Deus, né? E uma vida espiritual nesses adolescentes. Entendi. Então, assim, né? Existem coisas muito importantes, né? Na fé ou na caminhada com Cristo. E a gente faz muitas coisas, né? A gente faz, eu digo, todo mundo, né? Faz teatro, faz isso, faz aquilo, decoração e tal. Mas a gente vai perceber uma coisa, que as coisas mais importantes, se tirasse tudo, ou aquilo que Jesus resumiria como mais importante, tem a ver com pregar o evangelho e fazer discípulos, né? No final, isso que é o mais importante, é isso que a gente precisa gastar a nossa vida nisso, né? As outras coisas a gente pode deixar de lado, as outras coisas a gente pode fazer outro dia, mas essas coisas são de extrema importância. Eu me lembro uma vez, eu estava varrendo o pavilhão, que é o lugar que a gente faz o culto dos adolescentes, né? Estava varrendo ali e, de alguma maneira, né, limpando e tal. Aí chegou um dos adolescentes, 9, 10 anos, e ele chegou para mim e fez uma pergunta. Ele falou bem assim: pastor, me ensina a ser salvo? Meu Deus. Aí, na hora, eu falei, só um minutinho, o pastor só vai terminar de varrer aqui. Só raciocinar a resposta. E, sério, falei assim, porque precisava varrer, né? E falei, daqui a pouco o pastor te chama para nós conversar.
Beleza, ele desceu, terminei de varrer. E o pastor pensando na resposta ali. Não, Cara, eu, na verdade, estava sendo engolido pela rotina, pelo trabalho. Cara, tem que varrer, vai ter culto daqui a pouco, né? E eu acho que isso é algo que todo mundo passa, se é que pode Sim, dizer assim. Entendeu? certeza. Que é olhar para outras coisas como mais importante, ao invés de olhar para aquilo que realmente é importante. E aí, fui chamar ele, né? Como um bom pastor, né? Fui chamar ele para conversar. Ele estava jogando bola, ele fez assim para mim: agora estou jogando bola, né? ele mandou esperar. Né? E aí, tudo bem. E bem nesse mês, nesse dia, nesse mês do culto, a gente estava conversando com eles ou ensinando eles a ter uma vida devocional. Então, a gente colocou vários tapetinhos, eles trouxeram a Bíblia deles, e a gente falou o mês inteiro, então, como ter uma vida devocional, como fazer, o que fazer nessa vida e tal. E esse dia era o dia da prática, né? Que a gente estava junto, todo mundo ali, com o tapetinho, Bíblia aberta, e a gente já tinha conversado com eles, então, o que fazer, né? Nessa 1 hora de devocional. E aí eu abri um livrinho que eu tinha comprado de devocional dos puritanos, se não me engano, e nesse livrinho falava da coisa mais importante, né? E a coisa mais importante, ele usava o texto de Marta e Maria, né? Que de alguma maneira uma estava se ocupando com um monte de outras coisas e por acaso, né, ela estava limpando, né? E eu aquele dia estava varrendo também. Tava né? igual. Tava igual. E aí, de alguma maneira, né, Jesus falou comigo, né? Sobre, cara, existem coisas que são mais importantes. Então, a salvação das pessoas e a vida delas com Jesus é algo que a gente precisa prestar muita atenção e se dedicar a isso, né? Para alcançar pessoas para Cristo e ajudar elas a caminhar até que Ele venha, né? Então, essa é uma das histórias, né? De que, né? É como se Deus estivesse me trazendo, né? Para a realidade. Cara, isso é o mais importante. Isso que você deve gastar a sua vida. Com isso você deve se ocupar. As outras coisas dá para fazer outra hora, dá, né? Mas existem coisas que nós não podemos deixar, né? E esse dia é mais um indício, né? Daquilo que Deus quer que o Joade, perdão, cara. Ah, gente, o Joade é fogo, cara. Então, esse é mais um indício de que, né, Deus está chamando a gente, do Influi Adventure, eu, todas as pessoas, a igreja, o corpo de Cristo, para ensinar pessoas a guardar tudo aquilo que Ele espera, quer e deseja, né? Então, essas coisas são importantes. É fácil deixá-las de lado, e a gente pode perceber isso, né? No dia a dia, na correria, nos eventos que a gente faz e realiza, né? E a maneira de focar isso talvez seja um retorno para as Escrituras, para a Bíblia, para aquilo que Jesus disse, né? E às vezes isso é algo comum pra você, né? Tipo, mais uma pessoa querendo saber sobre isso daqui eu já sei. Depois eu explico sobre Jesus pra você, mas deixa eu terminar aqui. Só que pra criança pode ser algo totalmente novo, que ela nunca parou pra pensar. E, tipo, é um outro universo que ela tá vendo, tipo, cara, eu preciso saber quem que é Jesus. Vou falar com o pastor Adriano. Só que na tua cabeça, igual você falou, você estava ocupado com outras coisas. Então, eu acho que tá realmente atento a essas coisas, né? Que tipo, essas pequenas coisas, né? Tipo, cara, me fala sobre Jesus. Cara, eu não tô entendendo sobre tal coisa na Bíblia, me explica sobre isso. E você se desocupar para se ocupar com essa pessoa sobre essas coisas, né? Porque trabalhando com criança deve ter muita pergunta, muita dúvida que é infinitas, né? E para você, tipo, toda hora tá tendo que pensar algo, bolar algo para tentar explicar mais fácil. Eu acho que eu queria perguntar sobre isso também. Como que na sua linguagem você consegue explicar algo sobre a Bíblia para uma criança de 9 anos? Que tipo uma mentalidade diferente, formas de entender diferente e tem que se adaptar com ela da forma que ela pensa ali. Entendi. Na verdade, assim, o que eu geralmente faço, eu tenho como assim, algo já consolidado no meu coração. Qualquer pessoa, não só criança, qualquer pessoa que veio conversar comigo, que veio com dúvida, quer conversar sobre algo, às vezes a primeira pergunta que eu faço para ela é, cara, se Jesus voltasse hoje, né, você estaria com ele? Né? E aí ajuda a pessoa a pensar nisso e escuta a resposta dela. Então, quando ela fala, hoje eu acho que não, né? Aí eu pergunto por quê. Daí, às vezes, vai falar um exemplo. Cara, acho que eu não fiz devocional essa semana, não orei, não li a Bíblia, não fiz certas coisas, né? E aí, esse como é que eu posso dizer assim, uma maneira de eu me certificar de que ela realmente foi salva por Jesus Cristo, que ela entendeu a salvação,
né, que ela está agarrada a essa esperança e única esperança que é Cristo. Então, eu sempre inicio a conversa me certificando de que ela já teve um encontro real, verdadeiro e genuíno com Cristo. Então, um exemplo, no próprio Influi, né, uma das coisas que eu mais faço, talvez, é me certificar de que o Evangelho está sendo pregado, né, que eles estão ouvindo o Evangelho e estão se agarrando a essa bendita esperança que é Jesus Cristo. Depois disso, eu entro em questões mais de ensino, né, e aí parte das conversas, né, que tem a ver com ensinar, né, tudo que Jesus falou para fazer, né. Então, existem 2 grandes sermões na Bíblia, pelo menos no livro de Mateus, que é Mateus 24, né, e Mateus capítulo 5, 6, 7 e 8. Então, Mateus 24 fala basicamente sobre a volta de Cristo e essas coisas, e Mateus capítulo 5, 6 e 7 fala de como viver até que Jesus venha. Então, é muito comum nas conversas, principalmente, de ser intencional, e acho que esse é o grande desafio nosso, a gente viver por essas coisas, né, que Jesus não precisa tirar nós da vassoura, mas que intencionalmente a gente viva promovendo o discipulado, promovendo o ensino, promovendo que as pessoas conheçam Jesus Cristo, né? Que é o que Paulo fazia. Pode ver, Paulo, cara, ele pregava o evangelho, as pessoas eram batizadas, ele promovia ensino, instrução, promovia líderes, né, para que essas pessoas fossem cuidadas, para que essas pessoas crescessem na fé. Exatamente, porque, tipo, evangelizei a pessoa entendeu que ela, cara, que somos pecador, precisamos mudar. Tipo, aceitamos a Cristo e tudo mais, só que precisa ter exatamente uma continuidade disso. Precisamos progredir também, né? E aí que entra a questão de discipular, de você instruir as pessoas, você falar algo ali que possa agregar na vida dela com Deus, ela também querer fazer coisa diferente, né? Tipo, andar com Cristo também, e você, tipo, é uma ponte, querendo ou não, para a pessoa se desenvolver com isso. Na verdade, assim, o que eu percebo assim do discipulado? Lendo as Escrituras, você vai perceber pessoas que olharam para outra pessoa e falaram, cara, vou ajudar esse cara a crescer na fé. Né? Um exemplo, Priscila e Áquila estão num lugar e vê um cara pregando que era Apolo. E esse Apolo, ele era um cara dedicado às coisas de Deus, porém ele só conhecia até o batismo de João. Ou seja, ele era alguém dedicado, fervoroso, mas que não entendia tanta coisa assim, né? E Priscila e Áquila batem o olho nele e falam, cara, vou ajudar esse cara a crescer na fé. Traz ele para perto e ensina com mais clareza, né, as coisas de Deus. E você vai perceber na Bíblia depois que os caras estão falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ou seja, o cara se tornou uma bomba na mão de Deus. Mas ele se tornou uma bomba na mão de Deus porque um casal resolveu olhar para ele, né, e ajudar ele a crescer na fé e se tornar aquele homem. Então, o discipulado tem muito disso, de nós olhar para as pessoas, cara, e ajudá-las a crescer na fé, e também tem a ver com, né, o próprio apóstolo Paulo, né? Ele está passando num lugar e os caras falam, ó, tem um garoto aí, cara, tal de Timóteo, cara, o cara dá bom testemunho, cara, desde cedo conhece as Escrituras, e o que Paulo faz? Cara, Paulo traz esse cara para perto dele, mano. E você vai perceber, não foi Paulo que ganhou ele para Jesus, mas você vai perceber que Paulo chama ele de filho, né? Meu amado filho. Ou seja, ele trouxe Timóteo para perto, ele abriu o coração, a vida dele, para um menino desconhecido, para andar junto, para andar perto, para ver como fazia, né? E esse era o modelo de Jesus, né? Jesus era assim, mano. Ó, eu vou lá e vou fazer, vocês olhem como é que eu vou fazer. Beleza. Aí depois, agora vocês vão fazer e agora eu vou observar vocês fazerem. Né? Tanto é que os discípulos vão, pregam o evangelho, falam de, né, um monte, né, cura enfermos, expulsa demônio, eles voltam, mano. Nossa, olha o que nós fizemos, tá ligado? Tipo um filho falando pro pai, relatando tudo que aconteceu, tudo que foi feito. Então você vai ver, né, nessa questão do discipulado, pessoas olhando para pessoas e trazendo para perto. Mas você também vai ver pessoas que, de alguma maneira, o cara não trouxe ele para perto, ele foi para perto do cara, entendeu? Ele, cara, cuida de mim, me ajuda a crescer na fé. Né? Vários exemplos na Bíblia você vai perceber isso. Pessoas se aproximando de outra pessoa, reconhecendo que precisava crescer na fé, né? E eu vejo nisso uma fome, né, de crescer, de compreender mais as coisas de Deus. Então, tem pessoas que a gente olha para elas e fala, cara, vou ajudar essa pessoa, e tem pessoas que, sem perceber, elas vêm até nós e começam a andar conosco, e tudo isso é importante. E aí, o que eu acho de tudo isso? Eu acho que, assim, ó, uma das coisas mais importantes no discipulado é o depósito que a gente tem. Né?
ou aquilo que a gente tem armazenado das coisas de Deus. Você pode perceber uma coisa. O apóstolo Paulo, uma vez ele está pregando num lugar, né? Está pregando para um povo, e eles estão num cenáculo, está cheio de gente lá, e ele começa a falar, mano, e ele vai falando horas e horas e horas, tem um cara que até dorme e cai da janela, né? E ele ressuscita, o cara volta, ele continua, o cara passa a noite inteira, cara, falando das coisas de Deus. Então, cara, quanto depósito tinha na vida desse cara, quanta coisa de Deus, quanta coisa preciosa ele tinha para repartir com as pessoas que estavam próximo dele. Fico pensando, por exemplo, nas viagens de Paulo, Lucas com ele, Timóteo com ele, né, os cooperadores dele. Então, o andar junto é algo maravilhoso, precioso, mas não é só andar junto, porque nós podemos andar junto e falar de Atlético, Coxa, Paraná, entendeu? Então, é quanto eu estou disposto ou quanto eu tenho para derramar de Deus sobre as pessoas. Então, isso é algo, né, que a gente precisa entender, compreender, que eu vou ensinar. Paulo fala, né? Eu entreguei aquilo que eu recebi. Né? Então, se encher de Deus, tá? Né, cheio das coisas de Deus, para derramar sobre as pessoas, talvez seja um grande desafio nosso. Né? Para a questão do discipulado e de formar bons discípulos. Né? E pegando tipo um exemplo daqui. Você estava com o Influi e tudo mais ali, e surgiu 2 piá, um carioca e um manauense. E que nem você falou, eles se aproximaram. Então, de alguma forma, cara, se conversar com o Rafa e com o Gabriel, ele tem muita história com você, porque é questão de que vocês conviveram muito tempo junto. Então, além de você se aproximar, você, exatamente como depósito, mostrou várias coisas para ele que pode ter alimentado muito a fé deles e eles a progredir com isso. No tanto que eles ajudam bastante, eu não sei se ajudam ainda, né? Mas estão contigo até no Influi, não é? Então, os miguezinhos, mas... Às vezes estão, né? Às vezes vai. Mas isso é algo muito interessante. Você vê a pessoa ali e entender, cara, eu posso fazer isso com ela que vai desenvolver tal coisa. E mesmo, cara, a pessoa já é cristã, já é convertida, só que o conviver com a pessoa vai criando, além de um hábito, tipo, cara, você agora é meu amigo, somos novos amiguinhos, só que vamos para algo mais profundo, vamos para algo com Deus. E alimentar mesmo a fé deles, né? Tipo, fazer eles andar de verdade com Cristo, porque eu acho que eles não andavam, né? Não, na verdade, assim, uma coisa que eu... Não sei se... que eu acho importante, talvez, ressaltar, é que eu nunca olhei para eles e falei assim, vocês são meus discípulos. Pelo menos eu não vi assim, esses caras são meus discípulos, né? Ó, a partir de hoje vocês vão andar com a roupa tal. Eu nunca fiz isso com eles. Na verdade, foi uma porta aberta, né, que eu deixei, ou que qualquer pessoa que quer discipular alguém ou né, ser usado por Jesus para ensinar pessoas ou para que elas caminhem com Cristo, a gente precisa deixar uma porta aberta. Então, na verdade, eu deixei uma porta aberta para eles acessar a minha vida, acessar aquilo que eu fazia, aquilo que eu realizava, né? E eles vieram. Então, não tem a ver só comigo, né? Tem a ver com uma disponibilidade deles andar. Porque os piá, eu lembro até hoje, a gente ia para Campina, né? Toda quinta-feira a gente ia para Campina. E a gente ia lá com alguns propósitos. Qual que era o propósito? Falar de Jesus Cristo, né? Anunciar Jesus Cristo e amar aquele lugar. Era uma vila pequenininha, né? E a gente chegava lá 2h da tarde, a gente levava umas bolas de futebol, fazia tipo uma escolinha, que eu era professor, né? Fiquei registrado que eu já dei aula de futebol, né? Então, e eles iam comigo. E nessa ida junto no carro, nós ia conversando sobre as coisas de Jesus, nós ia chorando, às vezes ia cantando, às vezes ia dando risada, né? A gente sempre fala, né, que a gente, cara, que saudade do pão com mortandela. Sempre, né, a gente ia lá comprar um pãozão com mortandela, coisa simples, né, e comia junto, né? E aí, né, no andar junto, então a gente pregava o evangelho, então eles estavam olhando, estavam observando, estavam atentos. Eles viam que se a gente fosse para esse lugar por causa de algum interesse, cara, não ia ter interesse nenhum. Porque, cara, a gente ia na casa de pessoas simples. Eu lembro até hoje, cara, nós conversando com as pessoas e galinha dentro da casa, sabe? Um negócio simples, um lugar simples, as crianças andando descalço, né? A gente passando na rua, a gente viu uma galera assim, uma família, tentando tirar a terra da frente do portão. Tinha um montão de terra, e eles estavam tentando tirar essa terra da frente do portão para poder fechar o portão. Aí eu cheguei, eu penso, né, cara, olha que discipulado massa, né? Vocês precisam de ajuda?
Ah, a gente precisa. E os caras já esperando o valor, o preço. Eu falei, não, a gente só quer ajudar. E aí eu já dei uma assobiada, piazada, né? E aí você tinha que ver coisa mais linda, cara. O Rafa, o Manaus, piada de prédio, cara, pegando na enxada e tal. Foi lindo, cara. Então a gente jogando terra, terminou a terra, aquela família esperando alguma coisa, tipo assim, cara, quanto vai cobrar, né? O que vai ser, quanto vai custar? Não custa nada. Só queria te pedir uma coisa, que queria falar de você para você de uma pessoa. Aí eu tirei o julgão, se não me engano, eu estava com o julgo, tirei o julgo lá para falar de Jesus Cristo. Então eu conversei com aquelas pessoas. Ou seja, então eles foram, né? Se de alguma maneira tivesse alguma pretensão de receber algo, eles já iam perceber que, cara, não tinha, né? E eu lembro até hoje, a gente chegava com o carro assim, os caras, o professor da escolinha chegou, vinha aquela patota de criançada, né? E a gente falava de Jesus, conversava com eles, tinha boas conversas, né? Então a gente estava pregando o evangelho para essas pessoas que ainda não conheciam Jesus, mas eles já eram cristãos, eles já conheciam Jesus Cristo. Então a gente estava tendo um tempo de qualidade junto, falando das coisas de Jesus e vivendo elas na prática, né? Então era muito comum a gente ter conversa. Puxa, olha, cara, que carência aqui, né? Né? A urgência de pregar o evangelho. Puxa, se nós não viesse, né? Então, essas coisas foram acontecendo no dia a dia mesmo. E eu acho que esse é o verdadeiro discipulado. Não tem a ver com coisas programadas, né? Não tem a ver com, de alguma maneira, ficar marcando. Embora na correria do dia a dia, às vezes, hoje, né? Talvez seja um tempo que a gente tenha que marcar mesmo para... Eu preciso me reunir com o fulano. Então, cara, toda quarta eu vou consolidar isso para também não deixar passar, né? Por causa da correria e tal. Mas eu acho que esse discipulado, de andar junto, de estar perto e derramando o depósito que tem sobre aquilo que está faminto, cara, isso é algo valioso demais, né? Porque alguém fez isso por nós, né? Eu lembro, nossa, posso te contar aqui várias histórias, mano, no meu início de fé, onde, cara... A pessoa, assim, me amou mesmo, cara. Cuidou de mim, foi paciente, também viu uma fome em mim, entendeu? Me trouxe para perto, entendeu? Eu lembro, cara, nunca vou esquecer. Uma vez o pastor Marcelo, né, que é o meu pastor de início de fé, né? O pastor Marcelo, que até veio aqui no podcast, ele me levou num congresso, cara, que tinha, acho que, se não me engano, na igreja PIB. Cara do céu. Nunca vi tanta gente de outro país, cara. Para mim, aquilo era um mundo novo, cara. Tinha aqueles caras escocês com saia. Eu lembro que, no tempo que eu me converti, um dos caras que a gente escutava bastante era Filhos do Homem, né? Aquela banda Filhos do Homem. Eu lembro que eu estava sentadinho lá na igreja e do meu lado estava o Cris do Filhos do Homem aprendendo com os caras, cara. Eu falei, cara, onde eu tô, mano, né? E aí, quem estava pregando nesse dia era o Gary Kinnaman, que é o fundador da Jocum, e um outro cara que eu não lembro, que foi muito usado por Deus. E eu lembro até hoje, mano, o texto que ele falou. Hebreus 12, que fala sobre, portanto, deixando todo o pecado e embaraço, que tão de perto nos odeia, corramos com paciência, né? A carreira que nos está proposta. E eu lembro até hoje, cara, o sentimento do meu coração era esse, cara, não vou me embaraçar com as coisas da vida, cara. Não tem a ver só com não pecar, tem a ver com não me agarrar a coisas que vão me atrapalhar. E eu lembro... A gente vindo embora, mano, no carro, tava o pastor Marcelo, bispo Luiz Augusto, e mais uns 2 pastores, que eram todos mais velhos, e eu era o piá de 18. E aí eu lembro até hoje eles falando assim, cara, como eu queria ter escutado isso com meus 18 anos, cara. E eu lá, mano, com 18, tá ligado? Ou seja, cara, ele proporcionou, mano, pra mim, uma experiência, cara, incrível, entendeu? Nossa, eu lembro até hoje, cara, assim, às vezes nas crises, né, de novo convertido, cara. Cara, eu vou pro inferno, pequei, meu Deus do céu, não tem mais chance para mim, cara. Eu ligava para ele, mano, ele me atendia, explicava, sentava comigo, falava que também passou por aquilo, me ajudava a crescer, entendeu? Mas também lembro uma vez que eu cheguei, cara, com uma mensagem que Deus tinha me dado. E eu nunca tinha pregado, assim, pelo menos não na igreja. E eu cheguei com uma mensagem muito profunda, mano, algo assim, cara, uma mensagem sólida mesmo, sabe? E eu mostrei, ó, pastor, o que Deus está falando comigo? Cara, olha, ele pegou, cara, olhou, falou, cara, Adriano, isso é precioso demais. Posso pregar a tua mensagem, cara? Então, cara, ó que massa, entendeu? Então, ele, cara, ele reconheceu algo valoroso, assim, que Deus estava fazendo na minha vida. Eu lembro uma vez, cara, domingo de manhã, eu era um dos únicos, mano, que tinha a chave da igreja, cara. E aí, piazão de tudo, né, cara? E eu sempre andava com muita piazada. Sempre andei com muito piá, assim, cara.
Tipo, eles eram uns mais velhos, uns mais novos. Sempre andei muito, assim. E aí, fui um dia, domingo de manhã, na igreja, né, cara? E, de repente, chega o pastor, mano. O pastor Marcelo chegou na igreja. Eu já comecei a pensar, cara do céu, eu tô na igreja com um monte de piazada, vai dar BO, cara. Ele não vai gostar, cara. Ele chegou, mano, me deu um abraço, ficou feliz. Cara, Deus, que legal que você tá fazendo. Então, ou seja, ele me discipulava, me encorajava, você entende? Então, eu recebi muito isso no início. O pastor Marcelo ia fazer um culto fúnebre, ele me levava, entendeu? Sério, ele me levava, Adriano, eu vou fazer um culto fúnebre. Sempre perto, né? Sempre perto, ele me trouxe para perto, né? Me ensinou muitas coisas sobre Jesus, me ajudou a crescer, né? Ou seja, ele derramou muita coisa sobre a minha vida, né? E eu tive várias pessoas assim, entendeu? Várias mesmo. O pastor Alexandre, e faço questão de citar essas pessoas, né? Cara, hoje eu sou casado. E hoje eu sei como é diferente você trazer pessoas na sua casa. Quando você é casado, não é? Quem é casado sabe que às vezes tem uma logística, às vezes, né? Enfim, não é. Pra você ter uma ideia, quando eu era solteiro, eu não sei, minha mãe, ela vai pro céu direto, mano. Quando eu era solteiro, um dia tinha 15 piá dormindo na minha casa. Tinha piá no corredor, cara. 15, cara. A gente terminou o curso, vamos para casa, vamos comer uma panelada de macarrão, mano. E, cara, 15 piá, mano. Você entende? Eu chegava lá com a galera e pronto, vamos dormir aqui, dormir um por cima do outro, um tinha chulé, não tem problema, tá tudo certo. E no meu coração, cara, preciso amar esses caras, preciso falar de Jesus para eles, proporcionar que eles tenham experiência com Deus. E várias delas aconteceram, né? Eu lembro até hoje, mano, no meu quarto, um dos meninos, mano, que tinha epilepsia, no quarto lá de casa, mano, ele orando para Jesus Cristo, ele foi curado, cara. Nunca mais teve o negócio, entendeu? E teve várias gafes, né, também. O cara tá olhando pro cara, o cara tava meio caindo. Eu falei, nossa, tá sendo cheio do Espírito. E o cara tava dormindo na oração. Caiu no sono, não no então, espírito. teve vários. Então, o pastor Alexandre, mano, ele já era casado, tinha 2 filhos. E ele me levava para dormir na casa dele, passava até de madrugada me explicando as coisas de Jesus, cara, entendeu? Eu tive muitas Priscilas e Áquilas que sentaram comigo, mano, e me ensinaram as coisas de Jesus mais a fundo, né? E isso, cara, me ensinou demais a também fazer isso pelas pessoas, né? Pastor Nel, né? Meu Deus do céu, Pastor Nel, eu lembro que eu me converti e o Pastor Nel era líder de jovens do Templo das Águas da Série. Então, eu sempre estava tendo acesso a ir lá, ver o que eles estavam fazendo. E foi bem no tempo que se converteu uma galera do rap. Eu era do rap, gostava muito de rap, e eu ficava admirado de ver os caras do rap sendo de Deus, mano. Falei, cara, eu quero ser esse cara. Aí eu lembro que eu ia lá e via, lembro até hoje, uma aula de Mita, mano. Uma aula de Mita. Cara, o pastor Nel dando aula, ele começou a chorar na aula, assim, falei, cara, eu quero ser que nem esse cara, mano. Quero ter essa paixão por Jesus. Ou seja, então, teve pessoas que pegaram na minha mão para me ajudar em algo, em outras, mas esse conjunto de pessoas, né, foram me ajudando, formando, sendo exemplos para mim, ou me ensinando, às vezes, sem, às vezes, necessariamente, me dar um caderninho de anotação. Entendeu? Sem me colocar numa sala e dizer passo 1, passo 2, passo 3. Eles me ensinaram muito mais com a vida, com aquilo que expressavam. Cara, eu lembro até hoje, mano, Pastor Nel expondo erros dele, cara. Ele tem? Cara, Tipo, algo... Não. Como? E ele expondo erros e na maior pureza, cara. E, cara, se tinha alguém que tinha erro, era eu. Falei, cara... Então, isso pra mim cara, não era um cara tentando esconder os erros, mas um cara sendo sincero, um homem andando com Jesus e querendo acertar com ele. Então, tudo isso ministrava muito no meu coração, entendeu? Então, nessa caminhada de discipulado, eu tive muitas pessoas que me abençoaram demais. E, como eu falei, de várias maneiras. E é algo que eu trouxe para a minha vida, né? Tentar sempre deixar uma porta aberta, de tentar não ser negligente, que é ter um depósito para repartir com essas pessoas, né? E estar percebido das pessoas que querem mesmo. Olha que coisa interessante. Jesus, ele alimentou 5.000 pessoas, treinou 70, discipulou 12 e mentoriou 3. Ou seja, tinha 5.000 pessoas que eles desfrutaram dos milagres de Jesus, da provisão de Jesus ou de coisa assim. Os 70 foram treinados por Jesus. Os 12, cara,
Viram coisas que os 70 não viram e que a multidão não viu. Mas os 3, Pedro, Tiago e João, mano, que eram as pessoas mais próximas, mais chegadas de Jesus, cara, eles viram coisas extraordinárias. E esses 3 são chamados de coluna da igreja. Ou seja, aqueles que tinham as maiores responsabilidades foi que Jesus passou mais tempo, né? Se dedicou mais. Muito legal, pastor. Muito legal mesmo. E aqui eu queria fazer uma pergunta para você, pastor. 1 Coríntios 11:1, ele diz assim, Paulo fala, serem meus imitadores, como também sou de Cristo. No verso 2, eu vos elogio porque em tudo vos lembrais de mim e vos tendes apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Então aqui a gente vê Paulo como um homem que realmente segue a Cristo, um discípulo genuíno de Jesus. E igual o senhor falou, ele puxa pessoas para perto, né? Pessoas veem ele. Na importância, pastor, do discipulador ser parecido com Jesus mesmo e ter a palavra de Deus constituída no coração para que a gente possa transmitir isso para as pessoas. É igual o senhor falou, o senhor conseguiu habitar com o Rafa e com o Biel ali e às vezes na cabeça nem parecia que era um discipulado. Mas pelo fato de você, pastor, ser parecido com Jesus, conseguir transmitir toda a doutrina, né? Igual o Paulo fala aqui, apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Isso por quê? Porque Paulo era apegado a essas coisas, né? Então a importância, pastor, realmente do discipulador ser parecido e buscar ser parecido com Jesus e ter firmeza nessas coisas no coração. Uhum. Na verdade, o próprio apóstolo Paulo, né, ele fala assim, ó, cuide do rebanho, né? Mas também cuide de vocês. Então, eu preciso ter esse olhar também sobre mim, né? Cuidar do meu coração, cuidar da minha vida, entendendo que se eu ter como alvo, né, ser parecido com Jesus, ser parecido com Cristo, ainda que às vezes a gente olhe no espelho e veja um Jesus desconfigurado, né? Cara, Sim. eu ainda não sou quem eu quero ser, cara, eu ainda encontro em mim certas coisas, né? Mas eu acredito que aquilo que a gente já tem de Jesus Cristo, a gente pode repartir, né? E também existe, eu acho que precisa existir uma graça, né, daquele que está sendo discipulado, de também olhar para o seu discipulador, para aquela pessoa que ele está andando e escolher, cara, amar ele mesmo ele tendo falhas e erros. Olha que coisa valiosa, né? Noé, né, é um grande homem de Deus. Meu Deus do céu. Para mim, no Velho Testamento, é um dos caras mais massa, cara. Mas o próprio Noé, ele tem o vacilo. Qual que é o vacilo? Ele planta uma vinha e ele toma uns gole. E quando ele toma uns gole, ele tinha 3 discípulos, que eram seus filhos. Um deles chega, vê Noé pelado, nu, vai lá e fala, nossa, o cara tá pelado. E vai lá e chama os irmãos para tirar sarro. Mano. Os outros 2 vêm, olhando para o lado para não ver o pai nu e cobra a nudez do pai, mano. Esconde a nudez do pai. Né? Quando Noé fica sóbrio, né, o texto vai dizer que ele amaldiçoou esse filho que zombou dele. E ele vai abençoar esses filhos que, mesmo conhecendo a vergonha do pai, resolveram esconder, guardar, proteger. Né? Então, cara, olha que coração precioso desses caras, mano. Eles sabiam os vacilos, eles sabiam os erros, mas eles preferiram esconder no sentido de guardar ou proteger. E Preservar, né? Preservar, né? Imagine, porque como se fosse eu estou abrindo minha vida para pessoas. E eu estou abrindo uma vida que não é perfeita. Então, você vai encontrar em mim falhas, eu vou encontrar em você falhas, e eu posso escolher tirar o pior de você, ou eu posso escolher também tirar o melhor de você. Você entende? Uhum. Então, eu acho que o nosso alvo é ser parecido com Jesus. Né? Todo mundo está nesse processo até que a gente chegue à maturidade. Né? E isso é uma vida toda. Né? E eu acho que o fato das pessoas olharem para nós e ver que a gente não está confortável com quem a gente é hoje e está querendo ser mais parecido com Jesus, cara, já é algo valioso demais. Né? Então, eu acho que isso é importante, mano. É uma base, né, pastor? Sim. Porque o que adianta a gente cumprir esse mandamento de fazer discípulos, né? Mas se a gente não busca ser parecido com Jesus, a gente não é discípulo daí, a gente é discipulador, a gente é professor daí de qualquer coisa, né, pastor? Sim. A gente vê isso muito no discipulado, a diferença do discipulado judaico e do discipulado grego, né? O grego é o que a gente conhece hoje, que é das escolas, né? Onde os alunos vão até os professores.
O judaico não, o judaico era o rabi, né? O professor vai até o aluno. Jesus escolheu os 12, né? Não os 12 escolheram necessariamente Jesus, né? E é muito interessante isso, porque o discipulador, ele tem firme no coração o princípio daquilo que ele segue. E o nosso é Jesus, né, pastor? Então, se a gente não tem Jesus firme no coração, a gente não é nada de discipulador. Essa é a verdade. A gente não tem o que transmitir para as pessoas, né? A gente pode transmitir vida justa, né? Ser pessoa boa, não, seja bonzinho, simpático. Mas essas coisas, se a gente for olhar bem no mundo de hoje, de nada valem se a gente não tiver Cristo no coração, né, pastor? Porque o homem pode ser o mais bonzinho possível, mas se ele se ira, ele briga com todo mundo. Mas aquele que é bom no coração e se ira junto com Cristo, estando em Cristo, a ira dele é totalmente diferente, né, pastor? Sim, sim. Eu tenho, assim, uma maneira, se é que eu posso dizer assim, de talvez cuidar um pouco também do meu coração no sentido de ser um discípulo, né? Então, tem pessoas que eu abro meu coração, tem pessoas que eu ando junto, né? Pastor Dirceu, pastor... Só ando com gente fraquinha, né? Pastor Dirceu, pastor Nel. Só ralé, Né? cara. Só os carinhas lá embaixo. Então, entendo que eles são, né, essa Priscila e Áquila, que estão me ajudando a crescer e compreender as coisas de Jesus mais a fundo. Mas também eu decidi no meu coração olhar para um dos heróis na fé que não estão mais vivos, não estão mais aqui entre nós, né? Eu lembro que eu liguei para o pastor Alexandre Negrão e falei, pastor Ali, quem dos heróis da fé para você é o cara mais evangelista, ou que mais teve isso vivo dentro dele e tal, né? E ele falou, olha, Adriano, cara, o George Whitefield é um cara que pregou para os ricos, para os pobres, para os carvoeiros. Esse cara é um cara assim que... Aí o que eu fiz? De alguma maneira, eu não sento com o George Whitefield, ele não está vivo, mas você não tem ideia de quanto esse cara me abençoa, me influencia com os livros, com as literaturas, com os sermões dele, né? Com as histórias que eu escuto dele. Então, é alguém que já morreu, não está aqui, mano, mas que continua abençoando a minha vida. Então, eu tenho pessoas vivas, né? Que eu abro meu coração, que elas vão me abraçar. Mas também tem pessoas que não estão mais aqui, mano, e que me influenciam, que me discipulam, que sem saber, pastoreiam meu coração também. A vida da pessoa era totalmente diferente. Tipo, exatamente isso. o cara já tinha uma vida com Deus diferente, o cara era diferente. Tipo, o cara mesmo morto tá passando algo que você precisava. É um legado permanente, né, pastor? Sim. Fugiu muito essa palavra, eu tava tentando lembrar que não vinha a questão de legado. Qual permanente? Legado. Ah, tá. Legal. E isso é muito interessante, a característica do discipulador, ele, pastor, em Lucas 14, 33, diz assim, assim todo aquele dentro de vós que não renuncia a tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Isso é Jesus falando pra gente, né, pastor? E, cara, ver essa situação de Jesus falando através das Escrituras, que é a palavra de Deus, o próprio Deus vivo, falando, se você não renunciar a si mesmo, tem coisas na tua vida que você precisa largar, e que se você não largar, você não vai ser meu discípulo. Cara, isso é sério, hein? Então, um discípulo de verdade de Jesus é aquele que se entrega, né, pastor? É aquele que abdica da própria vida, que se entrega até para a morte, né, pastor? A gente vê isso na igreja perseguida. É aquele cara que deixa a si mesmo completamente para ser completamente Jesus Cristo. Daí, queria que você falasse um pouquinho, pastor, sobre isso. Como um discípulo tem que renunciar à sua própria vida para ser parecido com Jesus e assim fazer com que outras pessoas sejam nossos imitadores, como Paulo fala, né? Como somos de Cristo. Outras pessoas sigam a Cristo, né? Eu acho que assim, uma das coisas, quando a gente tiver dúvida ou não saber muito o que fazer, né, a gente olha para Jesus. Jesus falou assim, cara, eu mostrei para vocês como fazer, siga meus passos que vai dar certo, né? E você vai ver Jesus renunciando, mano. Não, a renúncia de Jesus é pequena, né? Mas trono de renunciava. glória, né? Eu nem sei o que é direito um trono de glória, mano. Você entende? E ele se esvazia de si mesmo, né? Se torna um homem. Cara, é totalmente uma ladeira abaixo, mano. Então ele está se esvaziando. Você vê no Getsemane, ele falando, pai, eu não quero, né? Pô, tem outra maneira de fazer isso, mas toda vez seja feito a tua vontade. Então, sabe uma das lições mais importantes que eu aprendo com Jesus sobre renúncia é que ninguém tirou a vida dele, mano. Ele voluntariamente deu. Então, eu acho que renúncia tem a ver com entrega. Não tem a ver com algo que eu obrigo você a renunciar.
mas tem a ver com algo que você voluntariamente, mano, quer deixar. Entende que não, Entendeu? não é. O apóstolo Paulo, olha que massa, mano. O apóstolo Paulo fala bem assim, cara, que as coisas que ele viveu, tudo que ele passou pelo evangelho, toda a renúncia, sofrimento, tudo que ele passou pelo evangelho, fez algo. O que que fez? As pessoas, olhando o que ele vivia pelo evangelho, começaram a fazer o mesmo. Cara, olha que massa. Imagina se a gente ser essa pessoa, cara, vou viver de maneira, cara, tão preciosa para Jesus, vou ser um discípulo tão radical, mano, que aquilo que eu tô vivendo, mano, sem eu colocar no YouTube, sem eu escancarar, sem, sabe? As caras vão olhar, meu Deus, cara, me encorajou, cara. Eu quero ser assim. É só, pode ver. Cara, pega o livro dos heróis da fé, né, isso que o Gugu falou dos homens. Cara, os caras não tinham Google. Cara, não tinha tinham YouTube, não tinham nada, cara. E olha, cara, quanto esses caras tinham de Deus, mano. Quando eu leio esses caras, mano, cara, eu falo, meu Deus do céu, os caras estão me incentivando a ser melhor, a crescer na fé, a ser um discípulo mais profundo, mano. Você entende? E às vezes existem esses heróis da fé e às vezes existem pessoas vivas, mano. Pessoas que andam com a gente, que têm se dedicado, renunciado, abrindo mão de... Só você perceber, tem pessoas que poderiam ser, talvez, milionários, mano, se dedicassem a ganhar dinheiro. Mas os caras abandonaram, mano, essas coisas para servir Jesus e viver simples, mano. Pô, se isso não inspira, né? Eu não sei o que inspira, né? As pessoas hoje correm atrás de dinheiro, né? E tem gente que, cara, isso não... Né? Não é nada. Não é nada, entendeu? Por quê? Porque encontrou um tesouro mais precioso e tem dedicado. O cara vendeu o campo, mano. Né? O cara foi lá, cara, achei um tesouro, chutei aqui, nossa, um negócio precioso, foi lá e comprou esse campo. Entendeu? Deixou tudo que ele já tinha construído, mano, ao longo da sua vida, por Jesus Cristo. Então, cara, acho que isso é algo, mano, que essa renúncia, essa entrega, que é voluntária, mano, eu acho que é o mais precioso. Entendeu? Porque, cara, sério, eu posso pegar um exemplo, né? O Rafa e o Manaus e tirar deles coisas. Você entende? Tirar, mano. Mas eles também podem ser pessoas que voluntariamente, mano, vão entregar coisas de Jesus Cristo. Né? E eu acho que isso é o que Jesus mais espera, mano. Uma paixão, um desejo profundo por Ele, aonde Ele não me toma, mano, mas eu dou. Cara, Jesus, eu tô te dando, mano. Ninguém tá tirando de mim. Tô sentado com o cara, tô conversando com ele, mano. O cara tá gastando tempo, se é que eu posso dizer assim, mas ele não tá me roubando, cara. Eu que tô dando para ele, é um presente. Né? Então, acho que esse é o grande princípio de Jesus. Paulo fala isso, né, pastor? Tudo considera esterco, né? Perto de viver a Cristo. Imagina o cara considerar a própria vida algo que não tem valor, né, pastor? Porque o que a gente tem de mais precioso é a própria vida. Claro, foge de outros casos, por exemplo, o pastor é pai. Então, o mais precioso muda, né, pastor? Porque você daria a vida pelo seu filho, né? Com certeza. Mas imagine, pastor, considerar tudo nessa vida algo sem valor, perto de conhecer a Cristo, perto de viver a Cristo. É outra vida, né, pastor? Não, e falando de Paulo, né? Falava umas 3 línguas, formado, Pois não sei é. o quê. Cara, o cara tinha tanto, mano. Que era um cara fera antes de se converter, um cara Sim. importante, né? E pegando esse gancho, pastor, João 13:34 diz: Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E a gente falou sobre a importância de ser parecido com Jesus, a importância de renunciar às coisas por Jesus, e falar um pouco agora, pastor, sobre características importantes do discípulo. Características que a gente precisa ter como cristão, como discípulo de Cristo. Coisas que a gente precisa evidenciar, né, pastor? Que as pessoas precisam enxergar na gente sem que a gente fale. Billy Graham falava, se não me engano é Billy Graham, alguma coisa sobre quando for pregar, em último caso use palavras, né, pastor? Agora me fugiu certinho. Pregue, se possível, fale. Né? Isso mesmo. E é importante a gente evidenciar essas características que nós precisamos ter como discípulos de Cristo mesmo. Eu acho que, na verdade, né, a base não só para o discipulado, né?
É o amor, né? Coríntios 13 fala que um cara pode, cara, entregar a vida, mano, e não tá fazendo isso com o coração certo. Qual é o coração certo, né? É o coração baseado no amor. Né? O próprio Jesus, né? Quando estava aqui, cara, se ele não amasse os caras, mano, ele não ia andar com esses caras. Por quê? Porque nem sempre esses caras supriam as expectativas que ele tinha. Então ele ia para um lugar, e os caras não deixou Jesus entrar, o João chega e fala, Senhor, seguinte, né? Talvez o que Jesus esperasse, né? Esperasse que ele amasse esses caras. Fosse, mas ele, o que ele fala? Cara, vamos fazer o seguinte, Jesus, vamos orar para fogo do céu descer e consumir esses caras, né? Então, mano, você vai ver Pedro, né? Cara, não conheço esse homem. Não sei quem ele é. O próprio Judas, cara, né? Que andou com Jesus. E Jesus sendo homem, né? Mas também sendo Deus, sabia, mano, que ia trair, cara. Sabia que ele ia entregar. E ainda assim estava disposto a comer com ele. O que é isso, mano? Entendeu? Cara, isso é amor, mano. Isso é, cara, e não só amor, mas um amor incondicional, que independente do que você vai fazer, desse lado tem amor. Né? Independente do que vai ser construído entre nós, cara, eu vou amar você. Então, a base, eu acho que assim, olhando para as Escrituras, para a vida de Paulo, para a vida de Jesus, para a vida de Pedro. Quer ver? Olha que coisa interessante. Barnabé, se você for perceber, não é um cara que discipulou multidões, se é que eu posso dizer assim. Marcos estava com Paulo e Barnabé, ele deu para trás. Cara, ele deu para trás. O apóstolo Paulo, mano, falou, não vamos levar ele. Mano. Entendeu? O que Barnabé faz? Cara, ele gasta a vida por um cara. Por um cara que tinha dado para trás. Você entende? Ou seja, ele investiu em um cara, mano, que tinha dado para trás. Se isso não é amor, mano, se isso não é se importar com alguém, se essa não é a base, eu não sei o que é. Você entende? Ou seja, nos dias de hoje, o discipulado, o viver, pode ser a plataforma, a base pode ser várias. Eu querer ser visto, eu querer ser recompensado, eu querer, cara, vou discipular o Kevin, e o Kevin é da grana, mano. Então, cara, vou discipular o Kevin, desóio o cara no que ele pode me dar. Então, a base para isso não é o amor, é o interesse próprio, às vezes outras coisas, entendeu? Então, eu constantemente preciso me reavaliar e olhar, cara, aquilo que eu estou fazendo, né? Qual que é a base aqui dentro? É o amor, cara, é fazer porque Jesus espera que eu faça, é um mandamento, e eu quero fazer isso voluntariamente, entregando a minha vida, né? Ou eu estou fazendo por fazer, fazendo porque tem que fazer. Todas essas outras coisas, mano, elas têm prazo de validade, elas são curtas. O cara pisou no tomate, o cara pisou na bola, o cara não supriu a expectativa, nós vamos parar, mano, entendeu? Por quê? Porque né? Não é o coração certo, não é o que Deus espera. Estamos esperando algo. Né? Sim. Né? Então acho que essa é uma. O que fizer, faz amando, que dá certo. Né? É interessante, né, pastor, porque essa característica é a mais forte mesmo, né, que o senhor falou, o amor. E o amor de quem está em Cristo não é um amor ingênuo, né, pastor? Não é um amor de, cara, eu gastei a vida com esse cara e ele deu para trás. Não é aquele amor que você sente aquele remorso ali, cara, não devia ter nem falado com esse cara. Mas é um amor que você pensa, não, ele pode ter dado no pé, mas eu amei ele enquanto ele estava aqui. Ele vai entender o porquê. É isso mesmo. O amor em Cristo, essa característica do discípulo, é um amor maduro, né, pastor? Um amor fiel, um amor que sabe o que está fazendo, um amor racional, né? Não um amor emocionado. Eu acho que isso é o amor por Cristo também, né, pastor? Algo racional que a gente pensa e a gente entende o que está acontecendo. Não só que a gente faz por impulso e emoção, né? Com certeza, né? Na verdade, o discipulado é algo que o custo está bem claro, né? O preço está bem claro. Né? É isso não mesmo. é algo que a gente está fazendo assim sem saber o que vai custar, não. O discipulado custa muito. É claro, né, pastor? Sim, é claro. Jesus deixou isso claro. Se a gente olhar a Bíblia e você ver as pessoas que se gastaram por pessoas, cara, isso é... Se você olhar, muitos dos heróis da fé morreram com 30, 35 anos, mano. Os caras, cara, no auge da vida, os caras se gastaram por pessoas.
né? E Jesus falou, né, cara, não gaste tua vida acumulando tesouro, coisas que a ferrugem, a traça, consome, os ladrão, mina e roubo, né? Mas um tesouro nos céus. E quer investir em algo, mano, que é valioso para Deus, que vale muito, mas é pessoas. Pessoas, você nunca vai errar, mano. Entendeu? Você nunca vai errar. Quando você investe em alguém, em pessoas, né? Isso é algo que você vai estar agradando o coração de Deus e você também, de alguma maneira, está plantando uma recompensa eterna. Talvez você não receba aqui. Quer ver? Um exemplo. Só para você entender. O Luquinhas foi agora para a Malásia, né? O Luquinhas foi para a Malásia. Uhum. O Luquinhas se converteu, né? E aí veio, a gente marcou um dia uma reunião, não uma reunião, tá junto com a pesada, assim, e ele veio junto. E aí ele me falou, mano, que ia para a Malásia em pouco tempo. Eu falei, cara, esse cara tem 3 meses, mano. Ele vai para a Malásia, novo convertido, novinho na fé, né? Primeiro, se eu pensasse de maneira orgulhosa, cara, esse cara nem aqui vai ficar. Vou investir num cara que vai ficar e vai me ajudar no Influi, entendeu? É verdade, ia Você deixar entende? quieto. Não, eu ia deixar quieto, eu vou olhar. Meu interesse é, cara, vou investir em alguém que vá me ajudar naquilo que eu faço. Somar pra mim, Entendeu? né? Somar pra mim. Mas, cara, eu lembro, cara, primeiro que eu falei, cara, preciso ajudar esse cara. Cara, a gente quer tanto, às vezes, ir pra um país, mano, ou fazer missões. Tá indo um cara, mano, pra lá, né? Por que não ajudar ele a ser esse cara lá? Entendeu? Aí eu lembro até hoje, mano. Falei, a primeira coisa que eu fiz, cara, vou sair na rua com ele. Sair na rua, falar de Jesus e ele junto. Então, nós falando de Jesus e ele ali junto e tal, né? Aí viemos conversando, aí marquei um dia de conversa, só falar da Bíblia com ele, conversar sobre Jesus, ele fazendo perguntas. Aí no encontro com Deus ele falou, pastor, o que é vereda? Aí eu falei, vereda? Já entendi que ele estava com a Bíblia, versão difícil. Falei, cara, tem umas versões mais massa, tal, mais fácil de ler, entendeu? E aí, ó que massa, sei lá, um dia antes dele ir, marquei com ele, mano. Luquica, seguinte, vamos se reunir. Eu tinha uma bibliona, mano, top das galáxias. Uma Bíblia massa, do Spurgeon. Nem sei quanto que tá, mas é uma paulada. Cara, eu falei, cara, esse piá precisa de munição, mano. Cara, eu catei essa bibliona. Fui com ele na livraria, comprei uma biblinha NVI, né? Uma mensagem boa de ler. Sentei aqui na sala de oração com ele. Falei, então é o seguinte, Luquica, esse livro aqui, A Cruz e o Punhal, mano, foi um dos livros que mais me edificou, cara. Comprei para ele estar aqui. Cara, o cara vai para Malá. Falei, vou dar o arsenal para ele, mano. Entendeu? Sentei com ele, falei, tá aqui, ó. Os evangelhos falam sobre isso, Atos fala sobre isso fala sobre isso. Tá aqui o Romão, ele anotou as coisinhas ali e tal. Oramos junto, mano, entendeu? E, cara, o cara tá na Malásia. O cara não tá me ajudando em nada aqui, você entende? Porque ele é um discípulo de Jesus, né? Então, vou te dizer, cara, eu mais gastei, você entende? Então, que é o que Jesus faz com nós, mano. Quando Jesus vai até os caras, mano, que eram pescador, mano. Os caras não manjavam de pregar, os caras manjavam de pescar. Jesus falou assim, olha, vinde após mim e eu vou fazer de vocês, cara, pescadores. Então, cara, Jesus, mano, ele não pegou os doutores, não, mano, mas ele amou esses caras e fez dele, formou neles algo. Ensinou e preparou, né, pastor? Ensinou e preparou, né? Então, acho que esse é o... E uma coisa importante, cara, que tenho percebido, assim. Pense assim, se hoje aqui passasse um carro de som e nesse carro de som falasse assim, ó, a partir de hoje no Brasil não é mais, né, não pode mais ter Bíblia, proibido, quem tiver Bíblia vai preso e confiscar todas as Bíblias, né? Então, tiraram a Bíblia das nossas mãos. Cara, quanto dela teria no nosso coração? Entendeu? Quanto que a gente teria para passar para as pessoas? Quanto de depósito? Será que eu faria que nem Paulo, que passaria uma noite inteira falando das coisas de Jesus, ou seria meia hora? Então, mano, eu acho que tem a ver com isso. Cara, eu me encher das Escrituras e derramar sobre todo mundo que eu puder, o quanto eu puder. Né? Eu entro na minha última pergunta, pastor, que é puxar esse gancho que você falou mesmo, pastor. Se nos tirassem a palavra de Deus hoje, quanto estaria no nosso coração, né? Em Lucas 6:40 diz, o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo que for bem instruído será como o seu mestre.
A gente está no mundo, pastor, muito moderno e tem muita coisa acontecendo. Tem muito país que a igreja é perseguida, que ela é proibida, onde cristãos morrem, né, pastor? Existem países onde cristãos são limitados de pregar o evangelho. Por exemplo, na China, se não me engano, você não pode pregar o evangelho na rua. Você pode pregar 1 a 1, se a pessoa te perguntar, tiver curiosidade. Você não pode se reunir em mais de 3 pessoas. Então, lugares onde são limitados. Daí tem também países islâmicos, onde cristãos são perseguidos e mortos. Eu vi uma reportagem esses dias, eu acho que já é de um tempo isso, onde alguns cristãos foram capturados ali. E todos de laranjinha, pastor, foram levados para uma praia e foram executados, né? E eram cristãos egípcios. E um desses caras não tinha nada a ver com o negócio ali. Ele era de outro lugar, ele foi, acho que, virar comerciante em algum lugar, assim, mas foi capturado junto. E dele ver a postura dos cristãos naquela situação de morte iminente, né? Quando perguntaram para ele assim, você quer se converter ao islamismo? Ele falou assim, não. O Deus deles é o meu Deus. Cara. Às vezes o cara nem sabia que era Jesus, mas de ver um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Cristo, aquilo impactou de tal forma a vida dele, que ele adotou Jesus como Deus, sem saber quem era Jesus. Imagina o coração desse cara, que frente à morte ele tem uma escolha, islamismo, vida ou Cristo e morte. Ele escolhe a morte pelo exemplo. Meu Deus do céu. Então, pastor, eu queria que você falasse um pouco, pastor. Porque a gente está no Brasil e é um país livre de evangelho. A gente prega o evangelho livremente e abertamente. Mas e se um dia, pastor, nos for tirado a palavra de Deus? E se um dia nos for limitado a pregar o evangelho e viver com Cristo aqui? A importância, pastor, da gente fazer discípulos bem instruídos e a gente ser bem instruído na palavra de Deus e no Espírito com Jesus Cristo, para que se de algum modo, pastor, a gente for para um lugar perseguido ou o nosso habitat aqui, a nossa cidade, o nosso país se tornar um país perseguido, como a gente pode manter firme essas coisas no nosso coração, pastor? E dessa forma, manter uma igreja firme, mesmo que escondida. Esse, na verdade, é o que Jesus tem falado comigo, sabe, Gu? Sim. Esses dias, pensando assim, né, sobre as coisas de Deus, e aí, se eu não me engano, teve um pastor que comentou algo que não está tão difícil assim do Brasil se tornar um país perseguido, ou que as coisas fiquem mais difíceis. A gente está percebendo isso. E aí, pensando nisso, cara, eu estava lendo um texto da Bíblia, cara, nada a ver. Fui ler, estava lendo o Êxodo, fui entender a história para entender como que funcionava Êxodo 1, acabei parando em Gênesis 41, mano, que fala, então, olha que coisa poderosa, mano. Deus falando com um cara, Faraó, que viria tempos difíceis. Então, e aí, qual que é? Tinha 2 notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que viriam tempos de fartura. Meu pai, uma vez ele foi trabalhar no norte, e lá tinha tanta, cara, mexerica, tanta coisa assim no norte, mano, que eles faziam guerrinha de mexerica. Porque no tempo de fartura, os caras esbanjam. No tempo de fartura, os caras desperdiçam. E olha o que Deus fala para esse faraó. Deus fala assim, cara, vai vir tempos de fartura. Mas depois vai vir tempo de escassez. E Deus usa José, né, para de alguma maneira esclarecer o sonho dele, falar o que ia acontecer e dar um plano para que eles continuassem vivos nos dias difíceis, para que eles continuassem tendo comida ou depósito no dia difícil. Então, qual que era o plano? Primeira coisa, cara, se eu viver no tempo agora de fartura, que nós temos tempo de fartura, quantas Bíblias você tem em casa? Cara, quanta coisa você pode ver na internet hoje. Você pode lavar a louça assistindo uma pregação, mano. É ou não é? Então, nós estamos no tempo de fartura. Só que se a gente entender que esse tempo de fartura é para sempre, nós nunca vamos se dedicar como tem que ser. Nós sempre vamos achar que vamos ter um amanhã, que sempre vai ser assim, e nós nunca vamos ter um bom depósito. Então, a gente entender que vai vir um tempo de escassez, nós não vamos mais desperdiçar as mexericas. Você entende? Nós vamos guardar, nós vamos reter. Então, a primeira coisa é entender, cara, que vai vir tempos difíceis.
E que eu estou num tempo que eu tenho que me preparar para o dia difícil. E a maneira de se preparar para o dia difícil, mano, cara, vou te dar um plano perfeito, que é o que deu certo, mano, que é o que José fez. Primeira coisa, ele fala assim, ó que coisa poderosa. Faraó, você precisa de um cara no comando. Cara, precisa de um cara que vai estar no comando. José até então era escravo. Escravo não tem voz, não tem vez. Ele faz o que estão dizendo para ele fazer. Mas agora, Faraó nomeia ele no comando. E comando, mano, comando tem a ver com alguém que está comandando as coisas. E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente está escravo, às vezes, da rotina, do dia a dia. A gente está deixando para fazer as coisas de Deus quando sobra. Nós precisamos voltar para o comando e dizer agora o que realmente eu vou fazer, mano. Igual foi dito já no começo, né? Tipo, a melhor parte ser andar com Cristo. Exatamente. Então, um exemplo, cara, preciso voltar para o comando da minha vida e fazer que nem Pedro fez. Ó, seguinte, tem que servir as mesas, mano. Mas nós não podemos deixar o ministério da oração da palavra. Ou seja, cara, eu não vou mais deixar a vida levar e vou fazendo... Não, cara, vai vir tempos difíceis. E eu preciso me preparar hoje. Para isso, eu preciso parar, né, cara, de deixar ser levado pela vida e fazer quando dá. Agora, cara, vou comandar a minha vida e vou... E ele vai falar, precisa de um homem no comando e um cara criterioso. Cara, você precisa ter critério. No tempo de fartura, nós precisamos ter critério. O que eu vou assistir? O que eu vou gastar meu tempo? O que eu vou comer? O que eu vou me alimentar? Senão eu vou me comer qualquer coisa, eu vou gastar esse tempo, eu não vou me debruçar sobre as escrituras, cara. Você entende? Ainda mais no tempo que a gente vive de tanto entretenimento. É tão fácil você gastar algo valioso, mano, com nada. Quer ver? Ele vai falar sobre um homem criterioso e um homem sábio. E aí, mano, o cara mais sábio da Bíblia que te vem à cabeça, não é Salomão? Fora Jesus? E olha que massa, qual que foi a prova que Salomão realmente era sábio? Chegou duas mulheres e falou assim, ó, seguinte, meu filho, né, o filho de uma morreu, ela trocou, fez a troca dos filhos lá, e chega as duas mulheres dizendo que um filho era de uma e o mesmo filho era da outra. E Salomão, diante dessa situação, ele fala, o que ele fala? Faz o seguinte, pega uma espada e corta no meio. Aí, olha que coisa poderosa, mano. A mãe verdadeira, o que fala? Não, cara. Dá para ela. E aqui não era verdadeiro. Não, corta mesmo, né? Tá nem aí. Então, qual que é a prova que Salomão realmente agiu com sabedoria? Ele estava entregando algo valioso à pessoa certa. Cara... Que no momento difícil, a própria mãe entendeu a necessidade da criança ali. Tipo, cara, não. Você entende? É o filho, tem que estar vivo. Ou seja, você vai ver em Gênesis ali. Cara, como se preparar para um tempo difícil. Então, no tempo de fartura, nós precisamos estar no comando, nós precisamos ser criteriosos e nós precisamos ser sábios, que é entregar algo valioso a quem realmente importa, a quem realmente é dono. E outra coisa, cara, que me chamou muita atenção. Salomão é o cara mais sábio que já existiu. E ele escreveu Provérbios. E você... Quer ver? Eu vou mostrar para você, cara. Você vai ver... Tá vendo todo esse espaço aqui? Tudo isso aqui são versículos bíblicos em Provérbios que falam do preguiçoso. Preguiçoso? E atrelado ao preguiçoso está o sono e a pobreza. Ou seja, se no tempo de fartura que eu posso fazer, eu for preguiçoso, não for dedicado, o que vai me esperar é pobreza. E pobreza tem a ver com não ter no dia de necessidade. Ou seja, eu não estou te falando um plano que não dá certo. Foi o plano que José usou para eles se manterem vivos. Porque num tempo de fome, o que importa não é o carro, mano. No tempo de fome não é coisa supérflua, é comida. Então, no tempo difícil, mano, o que nós precisamos ter é um bom depósito. E um bom depósito, mano, ele vem com dedicação, sendo criterioso, você estando no comando da tua vida, dizendo o que você vai fazer, o que você não vai, e não deixando os outros, ou a situação, a rotina, tomar de você. Nós não ser mais escravo, mano, do celular. Vou ler a Bíblia, mano. Não, vou ler a Bíblia aqui. Aí o celular apita, cara, beleza, já larga. Você entende? Cara, quem está no comando? Sou eu? Ou tudo à minha volta? Então, cara, eu não sou mais escravo, mano. A partir de agora eu vou
coordenar a minha vida e como um cara criterioso, mano, sábio, não como um tolo que desperdiça o tempo de fartura com qualquer coisa. Você entende? Se a gente tiver, cara, a gente tiver esse pensamento, mano, que o futuro pode ser difícil e que hoje é o dia de se preparar, e olha que coisa mais poderosa, mano. José, sabendo que ia vir dias difíceis, sabe a primeira coisa que ele faz? Ele vai supervisionar a terra. Por quê? Porque provavelmente tinha lugar, terra, que estava sendo usado para outras coisas. E o que ele tinha que fazer? Cara, quanto mais eu aumentar a minha semeadura, mais eu aumento aquilo que eu vou colher. Você entende? Então, talvez seja tempo de supervisionar a nossa vida. E ver, mano, que às vezes eu tô deixando de plantar. Que tem horários que eu podia usar tão bem, mano, e eu não tô usando bem. Que tem coisas que era para ser terra para plantar, mano, e eu tô colocando porcaria, mano. Você entende? Então, cara, isso que Deus tem falado comigo é como se eu tivesse que reavaliar a minha vida, minha rotina, que tem tomado meu tempo. Quer ver? Talvez tem livros que a gente nunca mais vai ler, mano. Cara, eu não tenho todo o tempo que eu acho que eu tenho. Então, tem livros, cara, que eu não vou mais perder tempo, mesmo sendo às vezes cristão, mano. Você entende? Por quê? Porque agora preciso me preparar para dias difíceis. E quando vier os dias difíceis, eu vou ter tanto depósito, porque olha que coisa poderosa. Tem esse tempo de seca no Egito. Sabe o que Jacó fala para os filhos dele? O que vocês estão fazendo aqui parado, filho? É no Egito que tem comida? Vão para lá. Cara, no tempo de escassez, os caras vão vir procurando comida. Eles vão achar em nós, cara. Esses dias eu fiz uma pergunta para um piazinho do Joad. Falei bem assim, então beleza, se tirasse a Bíblia de nós hoje, cara, quanto teria da Bíblia em você? Aí ele falou assim, então tá bom, pastor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça tenha a vida eterna, e o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Cara, nós não ia ficar uma noite inteira, que nem Paulo ficou, derramando sobre as pessoas coisas valiosas. Nós ia ter para falar de futebol, nós ia falar, cara, das marcas que tem, nós ia falar das séries, você entende? Então, mano, cara, e se a gente olhasse para o futuro, entendesse que agora é hora de se preparar para lá? O futuro... E olha que coisa interessante, o nosso próprio corpo, ele, em tempos de fome, ou que eu não vou me alimentar bem, ele vive da gordura que eu tenho. Você entende? No meu caso, que sou magrinho, eu vou viver pouco, né? Mas, alguém está na vantagem. Mas você está entendendo? Cara, o meu próprio corpo, humanamente falando, cara, ele vai viver da gordura que eu tenho. E se eu te disser que muitos de nós já estão vivendo da gordura que tem, porque não está comendo? Porque não está se alimentando? Porque come uma vez na semana. Pastor Negrão sempre falava, dê ao teu espírito, dê ao teu corpo o que você está dando para o teu espírito e veja se você vai ter força para sair trabalhar. Meu Deus. Né? Então tem a ver, mano, com reavaliar. E se a gente precisa de um planinho para reavaliar, cara, olha para Gênesis, mano, que o plano deu certo. Veio o tempo de fome, de escassez, e eles tinham depósito para eles e para o mundo todo. Né? Então, é isso que eu queria repartir com vocês, deixar aí. Que aula, hein? Meu Deus. Algo mais que você queira falar? Nada. Muito obrigado, pastor. Ô, meu mano, Que imagina. tempo gostoso. Eu tenho uma pergunta, a última pergunta mais importante. Aguarde essa para o final. Você que já viajou para fora, aprendeu sobre evangelismo, ensinou todo mundo, o que você acha que foi o melhor atacante da seleção, Fred ou Luiz Fabiano? Primeiro que eu, pra fora meu, foi Argentina, né? Que fique claro, os caras não acharam que eu viajei demais, né, cara? E foi 10 dias dormindo com o Kevin, então, cara, não foi tão massa. Só vantagem, aí, ó, só vantagem. Cara, vou te falar, cara, Luiz Fabiano, com certeza. 1000 vezes. 1000 vezes. E o melhor da história, pra mim, mano, Ronaldo Fenômeno, disparado. Tô brincando. Mas é isso.
Agradeço a você que está aí assistindo, que permaneceu até agora. De verdade, isso foi um chacoalhão para mim, de novo. Estou sendo chacoalhado todo dia, mas um chacoalhão sempre necessário. E também entender esse sinal de alerta que já está aí, né? Espero que Deus tenha falado com você. Agradeço pelo acesso. Não esqueça de se inscrever, por favor. Curtir o vídeo se gostou. Se não gostou, curte também. Salva, sei lá, faz alguma coisa. Mas é isso. Aguardamos você no próximo. Instagram. Siga no Instagram. pi.podcast. Não é esse? Não, como não é esse, cara? pi_podcast, confundi, desculpa. Segue a gente lá que em breve teremos novidades. Muito obrigado a todos e até logo. Valeu, galera. Deus abençoe. Cortou?